Graça e paz, meus irmãos. Amém? Quero dizer para vocês que, para mim, é sempre um prazer, um grande privilégio estar com os irmãos aqui em Jales. A reverenda Juliane comentou, né, que essa igreja me tem no coração. Eu quero dizer também que eu tenho cada um dos irmãos no meu coração. O IPEI de Jales faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu quero dizer que é sempre motivo, de fato, grande alegria para o meu coração estar aqui com os irmãos. Agradeço a reverenda Juliane, agradeço ao Lucas, a todo o conselho da igreja pelo convite que me foi feito. Na verdade, a Ju me convidou, mas eu mesmo fui meio oferecido, né? Falei, Ju, se precisar de mim, eu estou aí, pode contar comigo. Então, meus irmãos, a minha oração, a minha esperança é que Deus possa usar a minha vida para trazer a palavra do Senhor a cada um de vocês essa noite. E que essa palavra venha de encontro às necessidades mais íntimas e profundas do coração dessa igreja. Amém? Antes de abrirmos a palavra do Senhor, só quero falar que eu estou ainda chocado e tentando absorver uma informação que foi passada aqui essa noite. Abidias, como assim a Marli saiu da diaconia, Abidias? Cadê a Marli? Marli, eu estou chocado, minha irmã, né? Eu espero que as coisas continuem funcionando bem agora, viu? A senhora continua ainda mandando em tudo, né? Ah, então tudo bem. Então meu coração fica mais tranquilo agora, Marlizinha. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Crianças, ajudem o papai, a mamãe, a vovó a achar aí o Apocalipse. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade. Fala para ele assim, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 5. Eu quero ler do verso 6 até o verso de número 10. Apocalipse capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 10. Em cultos de Santa Ceia, minhas pregações costumam ser breves. Então não saia para ir no banheiro, senão você vai perder metade da palavra, você vai ter que assistir em casa depois. Amém, meus irmãos? Vou procurar ser bastante objetivo. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Palavra do Senhor. Queridos irmãos, é muito interessante a forma como nós cuidamos das coisas quando elas estão novas. Por exemplo, talvez, assim como eu, você esteja precisando trocar o seu celular. Meu celular já está colocando a língua para fora, já tem uns 2 anos já, meus irmãos. E eu estou resistindo para não comprar outro, mas eu acho que vai chegar um momento que ele vai morrer e eu vou ter que comprar. E quando nós compramos um novo, parcelado em 12 vezes sem juros, a gente sofre para pagar cada uma das parcelinhas. O nosso cuidado, o nosso zelo pelo aparelho, normalmente ele é diferenciado no início enquanto ele é novo. Talvez você vai se identificar com o que eu vou falar agora. A primeira coisa que você faz ao sair da loja é ir correndo para alguma dessas lojas de celular e comprar uma película para ele, não é verdade? Afinal de contas, você não quer correr o risco de riscar a tela.
Você também compra uma capinha, de preferência aquelas anti-quedas, né, para evitar que o celular seja danificado. Nos primeiros dias com o aparelho novo, você toma o maior cuidado do mundo. Você lava a mão para mexer nele, você recarrega a bateria exatamente conforme a orientação do fabricante, o tempo certinho, não deixa ele esturricando lá na tomada. Quem tem criança, quem tem filho pequeno, não deixa nem chegar perto, né? Dá o celular velho na mão dele e fala assim, faz o que você quiser, mas não chega perto do meu aparelho novo. E se o celular cai no chão, molha ou suja, dá aquele mini infarto na gente, né? Assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ainda nem terminei de pagar, já vai quebrar. Mas depois de um tempo, conforme ele vai ficando mais velho, a nossa tendência é relaxar. A película trinca e a gente simplesmente arranca e deixa sem mesmo. A gente chega em casa cansado do trabalho, tira o celular do bolso e joga ele em qualquer lugar. Às vezes ele quica, né, cai no chão, uma bagunça toda. E se ele cai no chão, é só mais uma de muitas quedas que ele já teve. A gente só dá uma olhadinha para ver se não quebrou nada, né, e vida que segue. A gente pega com a mão suja mesmo, a gente dá o celular na mão da criança, né? Às vezes está meio inquieta, né? Toma aqui, assiste um vídeo, vai jogar alguma coisa, seja o que Deus quiser. O mesmo acontece, talvez eu diria, com um carro novo, né? Não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade de comprar um carro zero, mas quando a gente adquire um carro zero, você nem sai da concessionária se não tiver seguro, não é verdade? Em Votuporanga, esses dias saiu uma notícia que eu fiquei com o coração arrasado pela pessoa. Ele tinha comprado um carro zero, o sonho da vida dele. Saiu na concessionária, pegou a pista, bateu o carro, deu perda total. Já pensou? Tem muita gente que não sai nem da concessionária se não tiver seguro. Aí com carro novo, às vezes a gente nem tira os plásticos, né, dos bancos, do painel, para deixar ele novinho um pouco mais de tempo. Comer dentro do carro, novo? De jeito nenhum, né, meus irmãos? Especialmente se tiver com criança, né? A gente até evita levar criança quando o carro é novo. Quando alguém vai entrar, a gente pergunta se o pé está limpo, né, Marcelinho? O pé está limpo? Bate a terra aí, bate o pé para sair a terra antes de entrar. Se a pessoa bate a porta do carro, a gente já olha feio para ela, né? Fala, você não tem geladeira em casa, né? Pelo menos meu pai falava isso para mim quando eu era criança. A gente só abastece o carro com combustível premium. Não importa o preço, fala assim, enche o tanque da gasolina aditivada, Shell Power, não sei o que lá das quantas aí. A gente vai passar por uma lombada, né, seu Zezinho? Freia o carro, quase parando, né, 5 por hora para passar devagarzinho. Vai estacionar para meio metro do meio fio para não ralar a roda. Mas com o passar do tempo as coisas também mudam, né, meus irmãos? A não ser que você seja um maníaco obsessivo por carro, e tem alguns, a gente sabe disso, a gente costuma também relaxar. A gente vai abastecer e o combustível é o mais barato que tiver, né? Fala assim, coloca o mais em conta que tiver aí. Na hora de trocar óleo, se passou 1000 quilômetros da troca, a gente fala assim, ainda dá para andar mais um pouquinho, né? Vamos deixar como está. A gente olha para o carro tem mais embalagem de comida do que o lixo do McDonald's. A gente passa na lombada a 100 por hora, salve-se quem puder. Tomara que o carro tenha aquele negócio de segurar. Eu não vou falar o nome porque a gente está na igreja, mas você sabe qual que é, né, meu irmão? A baliza é feita de qualquer jeito, né? E se ralar a roda, paciência, né? As mulheres às vezes ralam, não conta para o marido, né? Às vezes eu vou no meu carro está com algum raladinho na roda assim, e eu já sei que não foi a Vivian, provavelmente fui eu, né, que ralei e não percebi. A gente lava o carro só quando dá vergonha, né, Jonas? Chega assim, nossa, eu estou com vergonha de sair com esse carro na rua. Já pensou que os irmãos da igreja vão falar? Né? Então aí eu vou, eu lavo, eu aspiro e assim por diante. A moral disso, meus irmãos, é que conforme o tempo passa, a tendência é que o cuidado, a tendência é que o zelo com os nossos bens, ele acabe diminuindo. E aí, como nós vivemos numa sociedade consumista e numa cultura que é a cultura do descartável, o ciclo logo se reinicia quando a gente troca o velho pelo novo. Ainda bem que Deus não nos trata assim, não é verdade? Já pensou se o tratamento do Senhor conosco fosse dessa forma? Um dos ensinos centrais do Evangelho é que através da cruz, através do sangue de Cristo derramado no madeiro, nós somos comprados pelo Senhor. Nós somos adquiridos por Deus.
nós passamos a pertencer a Ele, passamos a ser a sua propriedade, passamos a ter um Senhor, passamos a ter um único dono. O próprio texto que a gente leu agora há pouco, de Apocalipse 5, ele apresenta de forma muito clara essa ideia para nós. Na revelação das últimas coisas que é dada por Jesus Cristo ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, nos capítulos iniciais, de modo especial no capítulo 1, nós vemos o Senhor Jesus se manifestando, se apresentando, se revelando a João. No capítulo subsequente, no 2 e no 3, nós vemos o Senhor pedindo que João escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Após isso, quando nós chegamos no capítulo de número 4, João ele registra para nós uma visão que ele tem do céu. Ele olha para cima, ele vê uma porta aberta e ele ouve uma voz que o convida a subir e ir até lá. Ao fazer isso, João fala para nós que ele enxerga, ele vê um trono. E nesse trono alguém estava sentado. E esse que estava sentado no trono era o próprio Deus. E naquele momento ele recebia a adoração dos 24 anciãos. Os 24 anciãos, eles representam a totalidade do povo de Deus. Eles representam as 12 tribos do Antigo Testamento, o povo de Israel, e eles representam os 12 apóstolos que também fazem menção à igreja do Senhor. Deus, então, assentado no trono, recebe a adoração dos 24 anciãos e também dos 4 seres viventes que estavam ao seu redor e estavam diante dele. No capítulo 5, João ele começa dizendo que ele viu na mão direita daquele que se assenta no trono um livro em forma de rolo. Esse livro ele estava escrito por dentro e por fora e ele estava selado com 7 selos. Quando João vê isso, ele vê também um anjo forte, que com voz forte diz assim: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí João relata que começa um momento de tensão profunda, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é encontrado alguém que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Algo que, segundo o próprio João, o levou a chorar, e a chorar de maneira sentida, chorar de maneira copiosa. Até que chega um momento em que a tensão é quebrada, quando um dos anciãos, no versículo 5, diz assim para João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Nessa hora, quando o ancião diz isso, João vê no meio de todos um cordeiro. E aquele cordeiro certamente apresentava marcas no seu corpo, porque João diz sobre ele que ele parecia que havia ou que tinha sido morto. Esse cordeiro ele se apresenta, esse cordeiro ele toma o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. E quando ele finalmente pega o livro nas suas mãos, João então relata que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles começam a entoar um hino de louvor, um hino de adoração ao Cordeiro, em que eles diziam assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E até o final desse capítulo de número 5, meus irmãos, nós vemos outras expressões lindíssimas de louvor e de adoração ao Cordeiro e àquele que se assenta no trono. Amém? Para a nossa reflexão de hoje, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nos é dito no versículo de número 9, que com o seu sangue, o Cordeiro,
o Senhor Jesus comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você sabe bem que se eu adquiro alguma coisa, eu passo a ser o dono daquilo. Aquilo passa a ser a minha propriedade. Diante disso, eu quero dizer para você essa noite que se você é um daqueles por quem Jesus morreu na cruz, se você é um daqueles por quem o Senhor derramou o seu precioso sangue, logo você foi comprado por Ele e logo a sua vida pertence a Deus. Você tem dono. Isso foi necessário, meus irmãos, na história, você conhece bem essa história, porque no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram contra o Senhor, quando eles foram vencidos pela tentação da serpente, vencidos pela tentação de Satanás, eles se tornaram seus escravos. A partir daquele momento, eles já não mais pertenciam a Deus. A partir daquele momento, eles deixaram de ser filhos do Senhor e eles passaram então a pertencer ao maligno. Por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas transgressões, nós sabemos, e a Escritura é clara sobre isso, de que o homem sem Cristo ele está preso às garras de Satanás. O homem sem Cristo está morto, completamente morto espiritualmente, completamente afastado do Senhor, e nessa condição tão terrível, condenado ao inferno. Mas por nos amar muito, por nos amar de forma poderosa, por nos amar de forma imensurável, Deus decidiu agir na história para nos resgatar. Deus decidiu agir na história para nos redimir dessa situação. E o preço para que isso acontecesse, o preço para que essa redenção se desse, ele foi altíssimo. O Salmo de número 49, versículos 7 e 9 diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Nesse contexto, meus irmãos, o salmista está falando sobre ricos que se gloriavam na sua própria riqueza e na sua capacidade de comprarem qualquer coisa com dinheiro. E o salmista vai dizer que por mais que esses ricos tivessem condições de comprar muitas coisas, a vida eterna era algo pela qual eles jamais poderiam pagar. Nem toda riqueza, nem todos os tesouros do mundo poderiam pagar por ela. Porque segundo o salmista, a redenção, a remissão, o resgate de uma alma é algo caríssimo. Aliás, meus irmãos, só Deus sabe o quanto isso foi caro. E só Ele sabe porque na história Ele pagou o preço pela nossa redenção. Ele pagou o preço pelo resgate da nossa alma das mãos de Satanás. E o preço, meus irmãos, foi o sacrifício do seu único e precioso Filho, quando no Calvário Ele recebeu a ira e a justiça de Deus por nossa causa, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa dívida. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 nos diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O mesmo Paulo, na mesma carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, nos diz que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o completamente na cruz do Calvário. E Pedro, meus irmãos, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19, nos diz que nós fomos resgatados um dia, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20,
Quando Paulo está falando sobre a necessidade de nós santificarmos os nossos corpos, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E aí ele vai dizer por que nós não pertencemos a nós mesmos. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quando Deus nos comprou, meus irmãos, Ele não comprou apenas uma parte, apenas uma área da nossa vida. Quando Deus nos comprou através do sangue de Cristo, Ele adquiriu o domínio completo sobre nós. Ele comprou o nosso corpo, Ele comprou a nossa alma, Ele comprou o nosso espírito. Deus é dono de cada milímetro da nossa vida. Deus é dono de cada célula do nosso corpo. Nós pertencemos ao Senhor. Aquela história, meus irmãos, de que eu sou dono do meu próprio nariz e eu faço o que eu quiser na minha vida, essa é só mais uma das balelas, é só mais uma das mentiras que o diabo gosta de colocar no nosso coração. Só vive assim aqueles que continuam pertencendo ao próprio diabo e aqueles que estão debaixo do seu domínio. Se você pertence a Cristo, eu quero dizer para você mais uma vez essa noite, que Ele é o dono do seu nariz. Mais do que isso, Ele é o dono de toda a sua vida. E você faz com ela aquilo que Ele quer acima de tudo. Porque Deus não é um dos nossos donos, Deus é o único dono. E Ele requer exclusividade completa da nossa vida. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem ciúme de nós. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você tem um único dono e um único Senhor. Ele te comprou por um alto preço, para que você deixasse de ser escravo, servo de Satanás, e se tornasse um escravo, um servo dele. Sabendo, como a Bíblia nos mostra, que servir ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, nos tornarmos escravos de Cristo, é aquilo que nos faz de fato verdadeiramente livres, por mais contraditório e por mais paradoxal que isso possa parecer. Eu queria que você repetisse algumas frases comigo nesse momento. A primeira delas: eu fui comprado por um alto preço. Vamos lá? Eu fui comprado por um alto preço. Segunda frase: minha vida pertence a Deus. Minha vida pertence a Deus. A terceira frase: Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E para terminar: Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Amém? Para você que repetiu isso sem muita certeza, sem muita convicção, há apenas um caminho para você estar seguro nisso. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer no sacrifício da cruz. Você precisa crer que Deus pagou de fato um preço altíssimo pela sua vida. E ao depositar fé, ao colocar toda a confiança no seu coração nisso, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, que Jesus tem completo domínio, completo controle sobre você. Ele exerce de forma perfeita e completa o senhorio dele sobre a sua vida. Amém? Se você não tem certeza, não tem convicção, não saia daqui essa noite sem fazer isso. Mas para você que repetiu cada uma dessas frases com convicção, com segurança e certeza dessa verdade maravilhosa, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você se lembra do início da mensagem, quando eu falei que quando novas as coisas, nós cuidamos muito bem delas e depois de um tempo a gente relaxa? Lembram que eu falei isso? Dei o exemplo do celular, dei o exemplo do carro. Eu quero que você saia daqui essa noite sendo lembrado pelo Espírito Santo que Deus nunca relaxa no que diz respeito ao cuidado daqueles que pertencem a Ele. Deus continua te amando,
Deus continua zelando por você, Deus continua cuidando de você, da mesmíssima forma como Ele fez no primeiríssimo dia, quando você entregou a sua vida a Cristo e passou a pertencer a Ele. E eu queria que especialmente você, que tem sofrido pelas situações, pelas circunstâncias da vida, que tem estado com o seu coração amargurado, com o seu coração preocupado, eu gostaria que você trouxesse isso muito forte à sua mente, ao seu coração essa noite. Eu gostaria que você lembrasse ao seu espírito, à sua alma disso, que você tem dono, e que o teu dono é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Queria que você lembrasse que a sua vida é preciosa, é importante para o Senhor, e que você continua debaixo do zelo, debaixo do cuidado amoroso de um Pai que nunca falhou e que nunca falhará. Eu quero desafiar você, assim como o salmista, no Salmo 42:5, dizer assim para a sua própria alma: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez parafraseando o salmista eu diria assim: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Lembre-se de quem é o seu dono. Lembre-se a quem você pertence. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a lembrança essa noite de que nós temos um dono possa fortalecer a nossa fé, possa fortalecer o seu coração. Mais uma vez, a sua vida é preciosíssima para o Senhor. O Cordeiro de Deus morreu por você, para te salvar, para te resgatar. O preço foi altíssimo e nós relembraremos isso em alguns instantes, participando da mesa do Senhor. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos.